Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, nós vamos começar uma gravação retomando algumas coisas que a gente falou nas aulas anteriores para não nos perder no fio da meada. Eu vou aproveitar aqueles slides que eu passei no segundo encontro, é, extraído do texto da Jeanne-Marie Gagnon, Uma Filosofia do Cogito Ferido, Paul Ricoeur. E então eu gostaria de comentar inicialmente com vocês, né, que Paul Ricoeur é um autor que é francês que tem uma presença muito forte no meio filosófico contemporâneo e traduziu vários textos, né, assim de diferentes matrizes filosóficas para dentro da sua teoria. E por isso que ele é um autor bem complexo que a Jeanne-Marie Gagnon até brinca um pouquinho no início, dizendo que ele é tipo um hexágone, né, igual a figura, a imagem da França. Ele é um autor que ao mesmo tempo é excêntrico, mas digamos assim, exemplar. Ricoeur é um dos poucos filósofos franceses, então, que traduz, né, do alemão, do inglês e de outras línguas, graças a essa erudição exemplar que ele tem, e consegue dialogar com diferentes correntes do pensamento, desde, por exemplo, a fenomenologia do Russell, que foi a base para o seu pensamento, a hermenêutica de Gadamer, a filosofia analítica inglesa e norte-americana. E a partir daí ele faz uma crítica, né, ao cartesianismo, a toda essa visão da filosofia do cogito, como nós já falamos, né, do cogito exaltado. E até em função disso, seria interessante clarear que a sua teoria ela é uma teoria do sentido, da busca pelo sentido. E a sua hermenêutica é uma hermenêutica de restauração do sentido. Ele busca restaurar o sentido dos conceitos, das palavras, né, nessa busca com relação à investigação hermenêutica. E a questão central da sua obra, né, é justamente essa passagem, né, essa mudança, que depois ele vai chamar também de atestação, de uma filosofia centrada no eu pessoal, para uma filosofia centrada no si. Mas não é simplesmente uma migração, né? Aí que entra a complexidade do seu pensamento. Um pouco diferente de Levinas e outros autores da alteridade, não é uma migração do eu para o outro, do singular para o coletivo, né? Do pessoal para o todo, ou do indivíduo para a massa. De maneira alguma. Quando o Ricoeur questiona o cogito, ele inclusive ele tem muito presente, né, que ele quer criticar também qualquer soberania do cogito, qualquer soberania de filosofias que se proponham a ser totalitárias, né? Até porque ele já teve ali, durante o período de existência, as experiências de exceção com a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e isso marcou muito o seu pensamento. E por isso que ao criticar então essa soberania do cogito, ele questiona qualquer tentativa totalitária de interpretar conceitos, né, para além dessa relação intersubjetiva. Então, não é uma migração do eu para o outro simplesmente, mas é um eu para o outro e dessa viagem ao outro há um retorno a si. E aí você retorna não mais como o mesmo simplesmente, mas como um outro. Né? Claro que aí há um casamento, né, uma fusão que ele chama de ipseidade. Então é uma filosofia baseada no si. E nesse aspecto, é, ele se abre então para um pensamento que tenha transição desse narcisismo primitivo, originário, né, que todos nós temos na nossa concepção, quando, né, a gente vem ao mundo, a gente é o centro de um mundo, e você sai então desse centro da circunferência para ser mais um ponto nessa circunferência. E por isso então eu até fiz a referência àquela música do Kid de Abelha, Querer Como Eu Quero. Depois a Priscila fez uma intervenção dizendo que não era a cantora, mas sim estava inspirado em alguém da banda que se comportava dessa maneira. Mas enfim,
é essa expectativa, né? Essa saída de uma expectativa do singular para uma visão mais pluralista e em direção ao outro. Então é por isso que é o si mesmo como outro. E nessa trajetória, então, a questão da identidade, ela acaba abrindo, né? Abrindo-se para uma invenção da identidade, então, através da figura da alteridade. E por isso ele insiste na dimensão metafórica, e ele vai ter que fazer uma correção mais adiante do significado da metáfora. A metáfora deixa de ser aquele conceito fechado em si mesmo e também se abre para uma dimensão da ficção, da literatura, né, da viagem. Até a gente pode fazer correlação com os grandes romances de formação do século XVIII, que desde o famoso livro de Goethe sobre William Meister, que mostra essa viagem, né, da formação cultural e que no fundo é um pouco aquilo que Hegel contemplou na sua dialética, né, esse giro fenomenológico de uma consciência que sai de si, que vai em direção ao outro, né, e depois retorna enriquecida em si. Então sai de si, vai para o outro, o para si, e depois volta enriquecido ao si. E essa dialética, vamos dizer, esse caminho, ele está atestado nas grandes tradições clássicas, conforme nós já falamos, né? É mais ou menos algo semelhante ao que aconteceu com a história do filho pródigo na Bíblia, né? Que ele sai de si e tudo mais, faz uma experiência de perda de si mesmo, e perda inclusive material, de bens e tudo mais, e depois quando ele retorna, claro, né, pobre de materialmente, né, porque ele gastou tudo que ele tinha, mas ele voltou rico de experiências, e por isso que o pai o recebe na sua infinita generosidade com os braços abertos. E isso causa ciúmes, né, para o irmão que ficou e trabalhou e tudo, e a gente tem dificuldade em entender essa complexidade, mas como aquele que ficou não foi o melhor, ficou cuidando dos pais e tudo, né? Mas o que já está implícito na Bíblia, né? Essa concepção justamente do indivíduo sair do comodismo, da zona de conforto, daquela filosofia umbilical e se lançar no mundo, fazer a experiência, né, do outro. E por isso que isso também está contemplado, né, conforme a gente já falou, nas estratégias de formação, como é o caso dos intercâmbios, né, quando você vai para um outro país, uma outra universidade, faz a experiência do diferente. E também, obviamente, né, na filosofia isso está muito presente. Tomamos o caso de Santo Agostinho também como exemplo, que narra nas Confissões. Seria interessante que todo mundo agora, quem sabe nessa quarentena, pudesse ler as Confissões, está disponível na internet. É só baixar em PDF. E vocês verão que Santo Agostinho conta todo o périplo, toda a caminhada, né? Que é muito semelhante àquela caminhada das estações que Cristo também, né, faz, levando a cruz, com muitas quedas, né? Mas no final tem uma ressurreição, tem um giro, tem uma mudança, tem essa transição, essa transfiguração, que aí entra a questão toda da mimesis, né? E, e também nós poderíamos referir às tragédias gregas, principalmente o caso de Édipo. Édipo era um personagem estrangeiro, e como estrangeiro ele não era bem visto na Grécia, né? Porque a Grécia antiga achava que os estrangeiros todos eram bárbaros. E, no entanto, o Édipo ele vive uma tragédia por conta de tudo o que aconteceu, nem vamos rememorar, e ao final ele, quando vai na última parte da trilogia Édipo em Colón, ele vai para um jardim de espiritualização, já com os olhos furados, carregado pela sua filha Antígona, e lá ele tem uma mudança, né, de vida, uma mudança substancial de vida, porque ele passa não mais a enxergar para fora, mas para dentro de si próprio. E aí é que dá então essa mudança tão interessante que marca a compreensão, vamos dizer assim, do que é fazer a experiência da alteridade, né? Quando a pessoa se lança no mundo
e ele retorna não mais como o mesmo, né? Porque ele não se fecha, mas ele se abre à experiência do estranho, do diferente, e incorpora esse outro. Isso está na matriz do pensamento grego e está na matriz de todas as tradições. Por isso que essa filosofia do Ricoeur, ele vai dizer que ela é uma atestação, ela não se pauta, digamos assim, pela via curta de Descartes, que abandonou as humanidades e todo o ensino que ele teve e foi fazer a experiência do mundo, né? E aí ele simplesmente investigou, digamos assim, a sua consciência, né? O mundo que está ali na sua subjetividade. Não, o Descartes, o Ricoeur, essa subjetividade ela tem que estar em confronto com a ideia de alteridade, com a ideia de mundo, de existência e assim por diante. E aí é claro que a sua crítica é aos limites da filosofia da consciência, e aí a crítica de Ricoeur em relação aos exageros dessa tradição idealista ou racionalista, né, do cogito cartesiano. E aí essa autorreflexão, né, que é necessária para sair desses limites simplesmente solipsistas. O cogito exaltado do Descartes, né, se opõe então a esse cogito quebrado. Mas é um cogito quebrado que tem assento em várias outras filosofias, conforme nós já falamos, Nietzsche, o próprio Freud, e nesse caso específico, né, do Si Mesmo como um Outro, Ricoeur fala mais do cogito quebrado a partir de Nietzsche. Né? Então Nietzsche ele é importante porque ele faz uma crítica do cogito cartesiano, mas a partir da filosofia da linguagem. E aí ele coloca que essa filosofia da linguagem apropriada, né, ela